As redes sociais definitivamente fazem parte da nossa rotina, inclusive até aqui no Mulher Demais, né? Estamos na tela da TV, mas também através das redes sociais. Eu sempre peço a sua participação. Estão presentes aí na nossa, não somente na nossa vida pessoal, mas também no ambiente de trabalho, né? As redes são úteis, elas facilitam a comunicação, mas também podem atrapalhar a vida de várias formas, né? É o que a gente vai entender agora no quadro Seu Direito. E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo a advogada Lígia Marrocos, maravilhosa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Vamos então conversar sobre essa relação, nem sempre tão fácil, não é, doutora? Nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes, não é fácil. Então, você que está aí em casa, ó, você pode e deve participar interagindo comigo através do WhatsApp do Mulher Demais. Aqui você faz bom uso da sua rede social, tá? Vai mandando aí suas perguntas, compartilhando, quem sabe, com a gente sua experiência. Você que é empregador, você que é empregado também, como é que é essa relação do seu trabalho com as redes sociais, dentro e fora do ambiente de trabalho, tá? Vai mandando sua mensagem pra gente, o WhatsApp do MD na tela, é o 991050400. Já quero começar, doutora, com uma questão que muita gente tem dúvida, que é com relação aos grupos de WhatsApp. Todo mundo tá aí presente, pelo menos um grupo. E no ambiente de trabalho, às vezes tem um, tem dois, tem três, e as pessoas ali vão conversando constantemente nesses grupos, né? Existem regras com relação ao uso da rede social nesse sentido? Não existem regras postas na lei, né, Bruna? Primeiro, bom dia. Bom e deixa eu logo registrar que hoje, pessoal, ela tá aqui maravilhosamente. Muito obrigada. Posta. Vocês já viram aí, mas hoje tá belíssima. Obrigada, e você também, sempre linda. Bruna, não existe regra posta na lei. E eu sempre falo o seguinte, os aplicativos de mensagem não foram criados como ferramentas de trabalho, mas eles otimizam de uma forma, são muito ágeis. A gente manda uma mensagem, a mensagem está ali do outro lado com uma rapidez. Então, o ideal é que haja regra, é que a própria empresa crie o regramento para que ele possa ser utilizado com alguma razoabilidade. Então, eu sempre digo, crie o grupo oficial, estabeleça uma pessoa, um gestor, para ser a pessoa responsável por aquele grupo. Diga desde logo que aquele grupo será utilizado apenas e tão somente para tarefas, né, para assuntos de trabalho. Outra coisa, não permita assuntos polêmicos como religião, futebol, política. No período eleitoral, pelo amor de Deus, proíba assuntos polêmicos, polarizados de eleição, né? Por exemplo, alguém saiu de férias, exclua aquele empregado, aquele colaborador do grupo enquanto ele estiver de férias. Fim de semana, você tem como silenciar as mensagens, né? Fim de semana, silencia o grupo, deixe só o administrador. Então, na lei não há regras, mas é possível que a própria empresa crie suas regras para evitar conflitos ali nos aplicativos de mensagem. Claro que cada trabalhador, muitas vezes, né, tem horários diferentes de expediente. Mas esse grupo funciona ali, ó, 24 horas por dia. Se esse trabalhador recebe uma mensagem durante ou fora do horário de expediente e só responde no dia seguinte, tá tudo certo também, doutora? Tá, como é que deve ser certo. também essa relação? Tá tudo certo. A gente deve partir da seguinte premissa. Se o empregado não tem a obrigação de responder a mensagem naquele horário, a empresa também não tem a obrigação de mandar. Funciona assim. É simples assim. Se ele não tem a obrigação de responder naquele momento, a empresa não tem a obrigação de mandar. Certinho. Muitas vezes, né, as nossas redes sociais se confundem no dia a dia, né? É o lado pessoal, o lado profissional. Durante o horário de expediente, como é que deve ser o acesso a essas redes, doutor? O que é mais prudente para esse trabalhador, né, ter aí durante esse acesso, porque a gente está com o celular o tempo inteiro. Então, o que é que deve ser feito? Deixa eu estabelecer aqui logo uma diferença básica para vocês entenderem logo no início. Uma coisa é o celular pessoal do empregado, outra coisa é o celular corporativo. Muitas vezes o empregado tem acesso ao celular da empresa, né? O celular pessoal, é bom que fique claro desde o início do contrato se ele vai poder ter acesso ao celular
dele durante a jornada de trabalho. Eu oriento sempre o seguinte: estabeleça a regra quanto ao uso pessoal do celular do empregado, né? O ideal é que regule da seguinte forma: pode ter acesso ao seu celular, ao celular pessoal, nos intervalos. Na hora da pausa do cafezinho, na hora da pausa para o almoço, para que durante a jornada de trabalho não atrapalhe o desempenho das suas atividades laborais. Esse é o melhor dos cenários, certo? Agora, se ele trabalha com o celular da empresa, aí é diferente. Se, por exemplo, desde o início do contrato de trabalho, ele precisa postar nas redes sociais da empresa, então a execução da rede social da empresa já é parte do contrato de trabalho, aí já está dentro daquelas horas contratadas a atividade da rede social da empresa. Entende, Bruna? Entendo. É diferente de postar na rede social do celular pessoal. Então, o celular pessoal está aqui. Por exemplo, eu sou contratada da sua empresa e você desde o início me fala: não, Lígia, na sua rede social, pessoal, eu não quero que você poste imagens da linha de produção da empresa, eu não quero que você poste os segredos da minha receita, você é dona de um restaurante. Então, Sim. Eu tenho regulamentação própria aqui na minha empresa, eu tenho segredos eu tenho cuidado com a imagem dos meus empregados. No seu celular pessoal, na sua rede pessoal, você não vai postar nada. Agora, você usando o celular corporativo na rede social da empresa é um outro cenário. Você percebe Sim. que são regulamentações diferentes. Sem dúvida. Então, assim, é um cenário muito delicado e tem que ter regulamentação para essas... eu sei que é difícil de entender. Então tem que ter cuidado com esses dois cenários, assim, com regulamentações diferentes. O que acontece hoje em dia é que algumas empresas têm captado alguns profissionais, né, para fazer as divulgações da própria empresa nas redes sociais da empresa. Você já deve ter visto algum vendedor, gerente aparecendo, a figura da pessoa aparecendo ali divulgando algum produto, algum serviço. Nossa telespectadora Luana, ela disse que foi contratada para exercer a função de técnica em radiologia. Mas ela foi demitida de uma clínica porque não era boa com divulgações nas redes sociais. O que acontece, doutora? Né, assim, acho que todo mundo hoje em dia precisa estar inserido nesse contexto, mas e quem não tem mesmo essa habilidade ou quem não quer aparecer? Como é que fica? Pois é, exatamente. Veja, ela precisava ter essa habilidade, né? Eu vejo até como uma possibilidade mesmo dessa dispensa nesse cenário, porque ela precisava ter habilidade com a rede social. Era uma habilidade imprescindível para que ela exercesse essa função. É como você contratar uma enfermeira que precisasse ter habilidade de enfermeira. É um novo cenário. Entendi. É um novo cenário. Eu preciso de alguém para divulgar nas redes sociais tal função. Eu preciso que essa pessoa tenha habilidade de gravar vídeos. Entendi. Entende? Então, mesmo que não seja a priori a função para a qual ela foi contratada, ter essa habilidade é um plus, digamos assim. Se na função ela precisava gravar vídeos para a divulgação de determinado serviço, e ela sabia desde o início. Não, se não tivesse esse acordo, né? Se não tivesse o acordo, tudo. Aí não, né? Aí não Mas tem... se desde o início eu contratar uma pessoa e ela souber que desde o início ela vai precisar de habilidades para divulgação em rede social, ela tem até a prerrogativa de, desde o início, dizer: não, eu não quero assinar esse contrato porque eu não tenho a menor habilidade com as redes sociais. Aí tudo bem. Agora, se durante a execução do contrato aparecer a obrigação, é um outro cenário. Se não tiver descrito isso, cabe algum tipo de processo, doutora? Se não foi acordado previamente? Aí caberia uma rescisão indireta, certo. Que é quando o empregador dá motivos para a rescisão do contrato de trabalho. Foi o caso dela, né? Ela disse aqui que foi contratada para ser técnica de radiologia e foi demitida porque não tinha habilidade com redes sociais. Que apareceu depois. Isso, muito Aí certamente. tudo bem. Aí ela pode tentar a rescisão indireta, certo. Que é quando o empregador dá motivos para a rescisão do contrato de trabalho. Certinho, entendeu? Explicado. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta no ar, que a nossa telespectadora disse que não pode usar as redes sociais no ambiente de trabalho. Quando ela chega em casa, tem um montão de mensagens dos filhos, da família, a mãe e algumas pessoas preocupadas. Então, eu vou deixar aqui
pra gente entender um pouco esse cenário também, tá, doutora? No próximo bloco a gente continua com esse assunto, você vai mandando sua mensagem pra gente pelo WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Eu volto já, viu? Combinado. Então, por falar em rede social,